Existe uma voz na sua cabeça agora mesmo lendo estas palavras? Mesmo que você não esteja falando em voz alta? Essa voz é assustadoramente clara. Ela está lhe dizendo que esta introdução é interessante. Ou talvez esteja se perguntando o que essa pessoa está tentando dizer. Não se apresse em negar. Essa voz está ecoando em seu crânio neste exato momento. É sua companheira mais próxima? Aquela que você considera você mesmo. Mas e se eu lhe dissesse que essa voz não é você de forma alguma? E que é até mesmo a causa principal de sua dor, ansiedade, insônia e medo ao longo da vida? É uma enganadora sofisticada que parasita seu córtex cerebral. Você pensaria que estou louco? Não feche esta página ainda, porque nos próximos minutos, não vamos contar uma história fantasiosa nem lhe apresentar clichês religiosos. Vamos falar sobre neurociência de ponta. Um desastre real que aconteceu na mente de um neurocientista de Harvard e a verdade arrepiante que esse desastre revelou. Agora, por favor, pare por um momento e sinta sua existência. Você se considera um indivíduo independente chamado Zhang San ou Li Si. Você tem um passado, um futuro, um saldo bancário e preocupações com o amanhã. Você sente que tudo isso é incrivelmente real. Mas a neurociência lhe dirá friamente que isso é apenas uma ilusão tecida pelo seu hemisfério esquerdo do cérebro. Todos sabem que o cérebro humano é dividido em duas metades. Mas o que você talvez não saiba é que seus hemisférios esquerdo e direito são, na verdade, dois seres completamente diferentes. Eles têm personalidades muito distintas e até mesmo suas visões de mundo são diametralmente opostas. Aquele que constantemente tagarela e julga em sua cabeça, dividindo o mundo em eu e você, bom e mal, passado e futuro, é o hemisfério esquerdo. É um maníaco por controle, um fanático por lógica, um comentarista incansável. E o seu hemisfério direito? Ele está trabalhando silenciosamente agora. Mas não fala. No momento presente, ele percebe a luz, a temperatura e os sons. Não tem conceito de tempo. Na percepção do hemisfério direito, você, o ar, a tela e tudo no universo são um campo de energia conectado. Isso não soa como os conceitos budistas de diferenciação e não eu? Isso mesmo. A neurociência mais avançada, em seus limites mais extremos, cruza-se inesperadamente com o budismo zen de milhares de anos atrás. E quem descobriu esse segredo não foi nenhum monge de alto escalão, mas sim uma cientista de Harvard chamada Jill Taylor. Ele usou seu próprio derrame cerebral, comumente conhecido como hemorragia cerebral, para conduzir um experimento ao vivo extremamente perigoso, mas incrivelmente valioso para toda a humanidade. Aconteceu em uma manhã comum. Jill Taylor, de 37 anos, estava se exercitando quando de repente sentiu uma dor aguda atrás do olho esquerdo. Como se alguém tivesse detonado um rojão dentro de sua cabeça. Como cientista do cérebro, ele ainda estava analisando a situação com calma. Era uma estranha vasoconstrição. Mas logo a realidade começou a desmoronar. Ele foi ao banheiro para ligar a torneira.
mas se deparou com um fenômeno bizarro. Ele ouvia a água correndo, sentia a temperatura da água. Mas seu cérebro não conseguia integrar esses fragmentos de informação no conceito de tomar banho. Então, algo ainda mais aterrorizante, ou talvez mais milagroso, aconteceu. Ele olhou para o braço. Aquele braço antes familiar, pertencente a Jill Taylor, de repente se tornou estranho. Ele não via mais pele e músculos, mas incontáveis átomos e moléculas dançando. Ele percebeu que os contornos de seu corpo começaram a se desfocar, como uma gota de tinta se dissolvendo no oceano. Ele não conseguia sentir onde estava sua mão, onde estava a parede. Ele se fundiu com a parede do banheiro, com a água do chuveiro e com o ar. Naquele instante, a voz incessante em sua cabeça, a estação de rádio do seu hemisfério esquerdo, silenciou. Tente imaginar. Se a voz em sua cabeça que está constantemente julgando se você está fazendo as coisas certas, se disse algo errado ou o que fazer sobre a reunião de amanhã, fosse silenciada à força. Você entraria em pânico, certo? Jill Taylor pensou que entraria. Mas o oposto aconteceu. Pelo contrário, quando a função do ego do hemisfério esquerdo se desligou. Quando o rótulo de eu foi arrancado, ele caiu em uma tranquilidade sem precedentes, imensa e avassaladora. Não havia passado, porque o hipocampo do hemisfério esquerdo, responsável por armazenar memórias, estava offline. Não havia futuro, porque o córtex pré-frontal, responsável pelo planejamento e pela ansiedade, também havia se desconectado. Restava apenas o presente puro. Ele descreveu essa sensação como pura felicidade, como nirvana. No banheiro, era um momento de vida ou morte, mas seu coração estava exultante. Uau! Isso é tão maravilhoso! Isso é tão pacífico! Não é irônico? Passamos a vida inteira buscando a chamada felicidade, paz e libertação. Trabalhamos desesperadamente para ganhar dinheiro, comprar casas e até mesmo meditamos em montanhas e florestas remotas. Mas, no final, essa sensação suprema de felicidade sempre esteve escondida dentro de nossos crânios. Naquele canto silencioso do hemisfério direito do cérebro, apenas para ser bloqueada pelo hemisfério esquerdo, dominador e barulhento. Somos como mendigos guardando uma mina de ouro, enganados pelo nosso próprio hemisfério esquerdo. Neste ponto, você pode perguntar: se o hemisfério esquerdo é tão ruim, por que não o removemos? Não seria melhor para todos viver em um estado de êxtase? Não seja ingênuo, as coisas não são tão simples. Se Jill Taylor permanecesse naquele estado para sempre, ela seria de fato muito feliz. Mas também se tornaria um vegetal indefeso, incapaz de cuidar de si mesma. Nesse estado de união com tudo, ela nem sequer conseguiria fazer uma ligação de emergência. Pois fazer uma ligação exige distinguir entre eu e o telefone, e requer uma sequência lógica, e tudo isso é função do hemisfério esquerdo. A luta mais angustiante de Jill Taylor naquela manhã não foi uma luta contra a morte, mas uma oscilação constante entre dois mundos.
Sempre que seu hemisfério esquerdo se reconectava brevemente, aquela voz racional gritava: Jill, peça ajuda. Você vai morrer. E ela era dolorosamente arrastada de volta do êxtase para esta realidade de limitações e separação. Lutando para decifrar o número de telefone do médico em um cartão de visita. Mas, depois daquele breve momento de esforço, seu hemisfério esquerdo se desligava novamente. E ela voltava a mergulhar naquele mar ilimitado de energia cósmica. Esta é a metáfora definitiva para a existência humana. Dependemos do nosso hemisfério esquerdo para a sobrevivência. Precisamos dele para distinguir os semáforos, para lembrar as senhas do banco, para diferenciar a estrada dos pedestres. O hemisfério esquerdo é o nosso espaço de sobrevivência, permitindo-nos ser indivíduos eficientes neste mundo material. Mas essa ferramenta é poderosa demais, dominadora demais. Ela usurpou seu humilde papel de secretária e se tornou uma tirana. Não se contenta em apenas processar informações de sobrevivência. Começa a tecer histórias. Prestem atenção. Este é o primeiro ponto crucial de hoje. O seu hemisfério esquerdo do cérebro é essencialmente um intérprete. Um roteirista que mente constantemente para fazer o mundo parecer racional. Você já teve essa experiência? Você fica inexplicavelmente irritado com alguém e, depois, consegue encontrar centenas de razões para isso? Porque a pessoa falou em um tom de voz ruim? Porque estava muito calor hoje. Mas a verdadeira razão neurológica pode ser simplesmente que seu nível de açúcar no sangue estava baixo. Ou que um certo perfume na outra pessoa desencadeou alguma memória subconsciente desagradável da sua infância. Mas o hemisfério esquerdo não se importa com essas coisas. Ele precisa lhe dar uma explicação lógica para manter a ilusão de que você é uma pessoa racional. Todo o nosso sofrimento vem da superinterpretação do hemisfério esquerdo. Seu chefe olhou para você sem dizer nada. O hemisfério direito vê que os olhos do chefe apenas passaram por você, e isso é apenas um fato físico. Mas o seu hemisfério esquerdo explode instantaneamente. Ele está insatisfeito comigo? Eu fiz algo errado? Aquela apresentação de PowerPoint não foi boa o suficiente? Vou ser demitido. E a hipoteca? Mesmo que o chefe estivesse apenas cansado por não ter dormido bem na noite anterior e seus olhos estivessem secos. Seu hemisfério esquerdo já encenou uma tragédia em sua mente que nem Shakespeare conseguiria escrever. Por causa desse desastre imaginário, seu coração acelera. Seus níveis de cortisol disparam e você sofre de insônia a noite toda. Como se chama isso? Isso se chama sofrimento autoimposto. O budismo diz que todos os seres sencientes sofrem. Mas esse sofrimento não se trata de não ter dinheiro ou poder. Trata-se de ser mantido cativo por esse intérprete em seu cérebro, vivendo no roteiro que ele tece, em vez de viver no mundo real. Jill Taylor passou 8 anos reconstruindo seu hemisfério esquerdo do cérebro, pedaço por pedaço. Ela teve que reaprender a falar como um bebê, reaprender o que significa eu. Mas esse retorno trouxe consigo um segredo chocante. Ela não era mais escrava do seu hemisfério esquerdo.
porque havia experimentado a bem-aventurança do hemisfério direito. Ela sabia que esse mundo de bem-aventurança estava sempre disponível. Agora ela possui uma perspectiva divina. Ela pode escolher conscientemente alternar entre as perspectivas. Quando está presa no trânsito na estrada, seu hemisfério esquerdo começa a rugir. Por que sou tão azarada? Ela percebia imediatamente se estava atrasada e, então, dizia para o lado esquerdo do cérebro: obrigada pelo lembrete, mas não preciso ficar ansiosa agora. Em seguida, respirava fundo e ativava o lado direito do cérebro. Instantaneamente, o engarrafamento deixava de ser um desastre e se transformava em um momento de lazer para apreciar as nuvens e sentir a textura do volante. Você sente um pouco de inveja, talvez até ciúme. Será que todos precisamos sofrer um derrame para adquirir esse superpoder? Claro que não. Jill Taylor voltou a escrever livros, dar palestras e até mesmo subir ao palco do TED com um espécime de cérebro humano real. Tudo para nos dizer que você não precisa de cirurgia cerebral. Apenas precisa abrir a sua mente. O chamado despertar espiritual não significa tornar-se um ser etéreo e imortal, desapegado dos assuntos mundanos, mas sim tornar-se o mestre do seu cérebro, e não sua vítima. Vamos fazer um jogo. Agora mesmo, neste exato segundo, tente desviar sua atenção do conteúdo deste texto e concentre-se no seu polegar esquerdo. Olhe para ele, sinta sua textura, sinta a temperatura da ponta do seu dedo. Sinta o sangue pulsando dentro dele. Quando você se concentra totalmente nisso, mesmo que por apenas alguns segundos, percebeu aquela tagarelice incessante em seu cérebro? Por aquele breve momento, ela desapareceu. Sem preocupações, apenas a sensação do seu polegar. Esse é o modo do lado direito do cérebro. Não é simples? Tão simples que é difícil de acreditar. Sempre pensamos que a prática espiritual exige superar inúmeras dificuldades, sofrimento e ascetismo. Mas a distância entre o céu e o inferno é de apenas alguns micrômetros. A distância entre os circuitos neurais dos lados esquerdo e direito do seu cérebro. Mas por que não conseguimos fazer isso sempre? Por que sempre voltamos inevitavelmente a nos afogar no pântano do nosso lado esquerdo do cérebro? Porque somos viciados. Somos viciados na dor. Somos viciados no nosso senso de identidade. Se você não se preocupa mais com o futuro, não se apega mais ao passado, não julga mais os outros, esse ego se sentirá extremamente inseguro. Se eu não estou ansioso, será que eu existo? O lado esquerdo do cérebro cria conflitos para afirmar sua existência, como uma criança travessa que causa problemas para atrair a atenção dos adultos. A internet hoje, especialmente as redes sociais, é um enorme parque de diversões para o hemisfério esquerdo do cérebro humano. Cada tópico em alta, cada manchete provocativa, é precisamente projetado para estimular sua confiança e alimentar o mecanismo de julgamento do seu cérebro esquerdo. Você clica com raiva, toma partido e comenta, pensando que está pensando. Mas na realidade,
está apenas sendo manipulado por algoritmos e pelas correntes elétricas do cérebro esquerdo coletivo. Você pensa que está vendo o mundo, mas está apenas vendo uma regurgitação de emoções. A prescrição de Jill Bolte Taylor, científica e zen ao mesmo tempo, é chamada de regra dos 90 segundos. É um princípio fisiológico. Quando uma emoção, como raiva, ansiedade ou medo, é desencadeada por estímulos externos, as substâncias químicas relacionadas fluem pela corrente sanguínea e são metabolizadas em apenas 90 segundos. Fisiologicamente, qualquer emoção dura apenas 90 segundos. Mas por que você ficou com raiva por 3 dias inteiros depois da sua última discussão com sua esposa? Por que você ainda se incomoda com um incidente constrangedor de 10 anos atrás? Isso acontece porque, depois de 90 segundos, você, ou melhor, seu cérebro esquerdo, continua reproduzindo aquela cena, narrando repetidamente aquela história em sua mente, desencadeando a reação química novamente. Você está se apegando àquela dor, injetando veneno em si mesmo repetidamente. Então, da próxima vez que a raiva ou a ansiedade surgirem, tente ser um observador. Diga a si mesmo: "Ah, meu circuito do cérebro esquerdo foi ativado novamente. A adrenalina está subindo." Então, não fale. Não tome decisões. Não envie mensagens. Olhe para o seu relógio. Conte 90 segundos. Respire fundo. Sinta seus pés no chão. Ouça os pássaros lá fora. Deixe que essa reação fisiológica suba e desça como uma maré, sem alimentá-la. Ela desaparecerá naturalmente. Isso é desapego. Isso é deixar ir. Isso não depende de cultivo moral. Depende de uma compreensão profunda dos mecanismos fisiológicos. Quero que você considere uma questão mais profunda. Se o hemisfério esquerdo do cérebro cria minhas ilusões e o hemisfério direito se conecta à totalidade do universo, o que acontece quando morremos? De acordo com a experiência de Jill Bolte Taylor, a morte pode não ser o fim, mas sim o desligamento completo do intérprete do hemisfério esquerdo do cérebro. Quando a voz que nos confina ao nosso pequeno corpo finalmente cessa, o que resta pode ser o estado infinitamente vasto e eternamente pacífico do hemisfério direito. Talvez a morte seja um retorno a essa bem-aventurança, o que soa mais concreto e reconfortante do que qualquer descrição religiosa do paraíso. É claro que ainda estamos vivos. Ainda temos que pagar o aluguel e lidar com os detalhes mundanos da vida. Mas saber da existência desse modo cerebral já é uma grande libertação. Significa que você tem uma rota de fuga. Quando estiver sobrecarregado pelos fardos da vida, quando estiver cercado pela fofoca alheia, quando sentir que o mundo inteiro o decepcionou, lembre-se de que você sempre pode apertar o botão de pausa, mesmo que seja apenas por um momento, enquanto toma café, concentrando-se no aroma do café, mesmo que seja apenas por um momento, enquanto caminha, concentrando-se na sensação do vento no rosto. Nesse momento, você é Buda. Nesse momento, você é o universo.
Não subestime esses momentos fragmentados de atividade do hemisfério direito do cérebro. Eles são os respiros da sua vida. Se a vida for comparada a um mergulho longo e sufocante, esses momentos são quando você emerge para respirar. Se você não aprender a respirar, acabará se afogando no abismo de ansiedade criado pelo seu hemisfério esquerdo do cérebro. Dito isso, não espere que eu lhe dê um guia definitivo, como quantos minutos meditar por dia ou quais mantras recitar. Não vou lhe dar porque assim que eu lhe der uma rotina fixa, seu hemisfério esquerdo do cérebro entrará em ação imediatamente. Ok? Preciso adicionar isso à minha lista de tarefas? Preciso me esforçar para fazer o meu melhor e, se não conseguir, me sentirei culpado. Viu? O hemisfério esquerdo do cérebro vence novamente. Ele transforma a prática espiritual em uma tarefa, uma nova fonte de ansiedade. A verdadeira sabedoria é brincalhona. É sobre ser capaz de sorrir e rir do seu hemisfério esquerdo quando ele está em fúria, dizendo: velho amigo, você está ficando um pouco agitado demais, não é? É sobre olhar para si mesmo no espelho sem julgamento ou crítica, mas vendo o milagre da vida, como Jill Bolt Taylor vendo seus próprios átomos. Você precisa aprender a tratar seu hemisfério esquerdo como um malandro. Ouça-o, mas não o leve muito a sério. Use-o para o trabalho, mas não lhe entregue seu coração. Você deve reservar seu verdadeiro amor para o seu hemisfério direito, para aqueles momentos inúteis e belos do presente. Ao final deste artigo, não quero resumir nada nem tirar conclusões. Só quero deixar você com uma ação que você pode fazer agora mesmo, imediatamente. Desligue este vídeo, onde quer que esteja, feche os olhos, respire fundo e, em seguida, faça a si mesmo uma pergunta. Mas não a responda com palavras, apenas sinta. Se eu não pensar no passado ou no futuro, o que me falta neste momento? Ouça essa voz silenciosa. Boa noite.